Olá pessoal, tudo bem? Só quem já foi convidado a ser fiador no contrato de locação de imóveis sabe o tanto que a situação é embaraçosa, não é mesmo? Até mesmo quando esse convite parte de um familiar ou de um amigo próximo, aí é que a situação se complica um pouco mais. Muitas pessoas aceitam esse encargo ou negam sem saber realmente quais são seus direitos e obrigações. Por isso hoje eu quero te convidar a aprender um pouco mais sobre a fiança. A fiança é uma garantia contratual que está descrita lá no artigo 37 da Lei do Inquilinato, que é a Lei 8.245 de 1991. Essa garantia obriga o fiador a pagar pelas dívidas do locatário caso estes não cumpram com suas obrigações. Esse tipo de responsabilidade visa ao trazer ao locador uma garantia concreta de que, caso o inquilino não pague pelas despesas de aluguéis, bem como pelos seus encargos, como IPTU, água e luz, que o fiador então deverá responder por elas. Portanto, quem pode ser o fiador? O fiador pode ser qualquer pessoa maior e capaz, e também qualquer pessoa jurídica, né? Então, assim, o locador é quem decide quem será se vai aceitar aquele fiador ou não. Portanto, ele deve exigir do fiador documentos que comprovem propriedade de imóveis, propriedade de bens ou comprovação de que recebe remuneração como salário de forma mensal 3 vezes ou 4 vezes a mais do que o valor do aluguel. Isso é o locador que decide, mas em tese qualquer pessoa pode ser fiador. Uma pessoa casada, ela pode ser fiador num contrato de locação de imóveis sem anuência do seu cônjuge? A resposta é não, porque isso está estipulado lá no artigo 1627 do Código Civil, que diz para nós que nenhuma pessoa pode ser fiador no contrato de locação de imóveis sem anuência de seu cônjuge, salvo se forem casados no regime da separação de bens, tá? Mas e a pessoa que vive em regime de união estável? Como é que faz, Éder? Nesse caso, a lei não trata do assunto, mas a justiça, a jurisprudência, os doutrinadores já vêm entendendo que caso essa união estável seja formal, ou seja, aquela feita através de escritura pública lá no cartório de notas, então, obrigatoriamente, o companheiro do fiador deve assinar o contrato de locação de imóveis como anuente. Tá joia? Mas e se essa pessoa esconder que vive em regime de união estável e falar que é solteira? Pois bem, ela pode realmente fazer isso. Por isso que é importante a contratação de um advogado especialista para elaborar esse contrato e assim trazer mais garantia ao locador. Porque caso o fiador viva em regime de união estável e lá na frente descubra que não teve anuência de sua companheira, a fiança pode ser considerada nula e o locador vir sofrer um prejuízo significativo. O que acontece com o fiador se o inquilino não pagar pelos valores dos aluguéis, bem como dos encargos? Pois bem, então aí o locador vai decidir demandar uma execução em face do inquilino e do fiador. Caso não encontre bens passíveis de penhora em nome do inquilino, os bens do fiador responderão pela dívida. Éder, mas e se o fiador tiver só uma casa de morada que é considerada bem de família? Como bem sabemos, a Lei 8.009, lá no seu artigo 1º, diz que o bem de família é impenhorável em razão de dívidas cíveis, tributárias, comerciais, etc. Mas o artigo 3º da mesma lei traz a fiança como exceção. Portanto, se o inquilino não paga pelo valor dos aluguéis e dos encargos, o único imóvel que é considerado bem de família do fiador pode vir a ser penhorado para pagamento dessa dívida. O que acontece se o fiador falecer? Nesse caso, no momento do falecimento do fiador, se houver alguma dívida, os bens deixados pelo fiador, ou seja, o espólio, responderá pelas dívidas deixadas até aquele momento. Ou seja, um exemplo, se tinha 3 aluguéis atrasados e o inquilino não pagou, e o fiador veio a falecer naquele momento, portanto, os bens deixados pelo fiador responderão por esses 3 meses de aluguel que o inquilino não quitou junto ao locador. A dívida dali para frente, do falecimento para frente, estão afastadas de qualquer responsabilidade. O fiador pode se exonerar da fiança quando o contrato está ainda sobre vigência de um prazo determinado, ou seja, ele foi contratado para 12 meses. Se ainda está dentro daquele prazo, o fiador realmente não pode se exonerar. Mas se esse contrato já se tornou por prazo indeterminado,
então o fiador a qualquer momento pode dizer ao locador que não deseja mais a garantia daquele contrato. Basta que ele notifique o locador dizendo de sua intenção e que por sua vez o locador vai intimar o inquilino para que apresente um novo fiador. Se o mesmo não fizer, esse contrato realmente poderá ser rescindido. Mas Ed, então basta que o fiador diga que não quer mais e pronto, está resolvido? Não, a lei diz para nós que a partir da notificação do fiador ao locador, o fiador ainda fica responsável pelo contrato pelo período de mais 120 dias. Portanto, se você pretende se exonerar de um contrato de locação de imóveis onde você figura como fiador, saiba que a partir da sua notificação você ainda garante este contrato por mais 120 dias. E se o inquilino assumir uma obrigação a mais com o locador através de um aditivo contratual que o fiador não assinou? Portanto, segundo a súmula 214 do STJ, ela diz para nós que as obrigações do fiador se limitam àqueles compromissos que o mesmo garantiu, ou seja, que o mesmo assinou. Portanto, se o fiador não assinou aquele aditivo contratual, ele não tem qualquer responsabilidade com as obrigações assumidas pelo inquilino. Tá joia, pessoal? Essas foram minhas dicas aí da semana, espero que tenham gostado. Se você gostou, curta, comente, compartilhe ou salve para rever mais tarde. Tá? Um abraço e até a próxima.